Uma câmera leve que grava em 6K, corpo tão pequeno, poderosíssima. Será que ela seria a matadora de Sony ZV-10? Ah, esse assunto é polêmico, hein? Polêmico esse assunto aqui, ó. Mas vamos conversar sobre isso nesse vídeo. Quando essa câmera ela foi lançada, lá no exterior, alguns youtubers fizeram um protesto contra ela por algumas questões. Uma delas era o limite de gravação que essa câmera tinha. Ela tinha um limitador em, por exemplo, 6K, 10 minutos de gravação, 4K, 15 minutos de gravação e Full HD, 20 minutos de gravação. Isso trouxe uma questão de desconforto para quem ainda não tinha testado a câmera, porque eles não queriam um tempo de gravação estipulado. Ou seja, essa câmera aqui, por ser pequena, ela não tem um cooler interno. Então acredito que a Panasonic tenha tomado o cuidado de colocar esse limitador para que essa câmera não venha esquentar e causar problemas no sistema ou até mesmo corromper arquivos futuramente. Só que, ouvindo, todas as pessoas ali, os consumidores, os usuários de Lumix, a Panasonic, diferente de outras marcas, pegou todas essas informações, todos esses feedbacks e lançou uma atualização para a S9, onde o limitador ele era removido. Você consegue remover esse limitador. Ou seja, eu uso ela hoje sem o limitador de gravação e já fiz muitas coisas com ela e ela não superaqueceu. Não fiz o teste de quanto tempo ela fica gravando sem superaquecer, isso eu não cheguei a fazer, porque eu não uso ela, por exemplo, para um podcast ou para gravar entrevistas longas, igual eu uso a S5 IIX ou a S5 II. Então, como eu tenho essas outras duas câmeras, eu não tenho a necessidade de usar essa câmera para esses tipos de conteúdo. Então, isso evita com que ela superaqueça. Então, depois dessa atualização, eu me senti 100% confortável de falar sobre a Lumix S9, tá? Então, por que agora eu vim fazer esse review completo? Porque faz muito sentido eu falar sobre ela agora, porque ela é uma câmera muito poderosa. Então vamos falar dos aspectos técnicos dessa câmera aqui. Primeiro ponto é que ela é uma câmera full frame com um sensor de 24,2 megapixels. Então é um sensor grande, que isso facilita muito na hora de você fazer captações que seja ali em baixa luminosidade ou com um desfoque mais favorável do que, por exemplo, uma câmera crop ou uma câmera micro 4/3, igual uma GH7, GH6, e assim por diante. Então ela é uma câmera full frame, sem espelho, mirrorless, que é uma câmera que não tem aquele espelho na frente ali, então você tem um corpo muito mais compacto e menor também por causa disso. Acho que nem vão mais fabricar câmeras DSLR no caso, porque não faz mais sentido, as mirrorless estão dominando o mercado. O bocal dessa câmera aqui é um bocal L-mount, que é o mesmo bocal da S5 II e da S5 IIX, então você consegue usar as mesmas lentes que você usaria em outras câmeras. Hoje o preço dessa câmera está saindo por $1.297, isso na BH, com cupons de desconto, mas geralmente o valor dela é $1.497. Uma informação que eu tenho que falar sobre essa câmera aqui é que você encontra ela em diversas cores, tá? Você encontra verde, azul, vermelha, laranja, toda preta, preta com prata, entre outras cores, tá? Se eu não me engano, verde água também, rosa, e você consegue ali ter uma câmera que reflete a sua personalidade. O sensor dela é o mesmo sensor que a S5 IIX e a S5 II, então é um sensor de extrema qualidade, isso é muito bom. Os codecs de vídeo são os mesmos da S5 II também, então nós temos 6K, 30 fps, 24 fps em Open Gate, e a gente já vai falar um pouquinho sobre o Open Gate. Nós temos 4K 60 com um crop de 1/5, então, por exemplo, se você estiver usando uma lente 24mm, quando você coloca em 4K 60, automaticamente ela vai ter um crop de 1/5, que vai ficar mais ou menos ali a sensação de uma lente de 36mm e não uma de 24. Tá? Então, quando você joga para o 4K em 24 fps ou 30 fps, você tem o sensor completo dessa câmera para usar.
Além do mais, ela grava em 422 com 10 bits de profundidade de cor. Isso é muito bom porque você tem muita informação para fazer um color depois. Vale super a pena e ajuda bastante na hora de colorir. Não esquecendo que ela grava em 120 fps no modo full frame. Uma outra coisa que a gente não poderia deixar de falar sobre a S9 é que ela é uma câmera que tem o autofoco atualizado igual às suas irmãs ali mais velhas, né? A S5 II X e a S5 II. O que isso quer dizer? Que a gente tem um autofoco decente nessa câmera aqui. Olha, dificilmente esse autofoco aqui ele se perde. Além de ter vários modos, como por exemplo, humano, moto, carro, a gente tem trem também, avião, nós temos avião e animais. Então vale super a pena esses modos assim na hora de você capturar algum objeto em específico, seja um humano, seja um carro, um trem e assim por diante. Eu testei em alguns modos, por exemplo, carro, eu fiz algumas fotos, humano eu uso praticamente 100%, principalmente quando eu me gravo, eu fiz um vlog indo para Brasília e depois para Goiânia, ou para Goiânia e depois para Brasília. Vou deixar aqui no card para vocês, no caso desse lado aqui. Então vocês podem assistir esse vlog que foi gravado 100% com a Lumix S9. Então deu para testar muita coisa ali. Vamos aproveitar para fazer um teste de foco. Então, ó, em 1.8. A 18 foca bem. E ela tá com sensibilidade baixa, que eu abaixei. Mas parece que tá bem rápido ainda, bem legal. Bom, gostei. Ó, bota a mão, tira a mão, bota a mão, tira a mão. Interessante. Mas o porquê que eu comprei essa câmera aqui? Eu precisava de uma câmera B para eu me gravar e gravar conteúdos de alta qualidade. Quando essa câmera ela lançou, eu acompanhei vários vídeos gringos e vi a qualidade que esses youtubers eles extraíam dessa câmera aqui. E eu falei, pô, se eu tenho uma câmera que ela é muito mais compacta, tão pequenininha, com um sensor full frame, com a qualidade de uma S5 II, e eu posso levar ela para qualquer outro lugar, tanto que o meu kit pessoal de câmera tem sido a S9 com a 18mm da Panasonic, tá? Uma 18mm 1.8, que é uma lente aberta, eu consigo fazer vlog, consigo gravar o que eu quero, e é muito legal, é muito decente, tá? Tanto essa câmera quanto a 18mm. Você consegue extrair muita coisa legal dela, porque ela tem um desfoque muito bonito, isso é fato. Então você consegue ter uma câmera leve, né? Vamos até pesar ela aqui para ver o quanto que ela pesa realmente, tá? Eu tenho essa balança que eu acho extremamente feia, por isso que ela não está no vídeo o tempo inteiro. Mas se a gente colocar aqui a nossa S9, ela com... Deixa eu ver se eu tô com bateria aqui. Tô com bateria. Ela com bateria, ela pesa 489 gramas, ou seja, ela é muito leve, diferente, por exemplo, da S5 II ou a S5 II X, que são bem mais pesadas que ela, e eu arrisco a dizer que é o dobro, mais ou menos, tá? Quase 1 kg a S5 II e a S5 II X. Então, para você levar essa câmera para viagem, para retratos de família, para fazer ali vídeos seus, mini documentários, mini vlogs, cara, é muito leve, então eu consigo me gravar aqui tranquilamente, porque essa câmera ela não pesa. Mas existem algumas questões também que a gente tem que falar sobre ela. Por exemplo, o corpo dela é um corpo reto, né? Então você tem aqui um corpo que ele é reto, então para pegada ela é um pouquinho ruim, porque você tem uma pegada lisa. Então isso aqui para cair é 2 palitos. Mas nós temos parceiros, né, que criam cages para esse tipo de câmera e para outros tipos também. E a SmallRing é um desses parceiros que criaram um cage que você tem uma pegada aqui, que eu vou mostrar para vocês também. Então é um cage que ele é, deixa eu pegar aqui para vocês, que ele é leve, extremamente leve, e que quando você coloca a câmera, ele te dá uma punhadura. Então você coloca a câmera aqui, eu tenho uma punhadura aqui, e fica muito mais confortável de você pegar essa câmera com o cage da SmallRing. Então facilita muito na hora de você gerar os seus conteúdos ali e tudo mais. Falando ainda sobre o corpo da S9, é um corpo extremamente compacto e leve, e você tem alguns botões aqui, bem menos do que a S5 II e a S5 II X, que para mim no momento eu achei que seria muito preocupante. Eu falei assim, meu,
cara, não tem tanto botão personalizável e tal, isso vai me prejudicar, porque eu gosto de agilidade, eu gosto de clicar no botão e já ter a configuração ali na hora e tudo mais. Só que vamos lá, essa câmera ela é compacta, não tem como ter tantos botões assim como a gente encontra na S5 II e S5 IIX. Quais são os botões que essa câmera tem? Primeiro a gente tem aqui em cima um dial, que você consegue, ó, o barulhinho, para mudar a abertura da sua lente. E é legal também você saber que se você comprar uma lente que ela tem aquela abertura, né, de diafragma na própria lente, facilitaria muito. A Lumix não tem ainda lentes que são nesse formato, a Sigma eu sei que já tem, então você tem uma 2470 2.8 que ela já tem essa abertura na própria lente, eu acho que facilita muito, principalmente para os usuários de S9, mas pensando numa 2470, ela é uma lente extremamente grande que você dificilmente vai usar com uma S9, não faz muito sentido, né? Mas facilita bastante. A Sigma tem algumas outras lentes que são mais compactas também, que tem essa abertura de diafragma na própria lente, que facilita muito para você que vai gerar conteúdo. Mas tem uma coisa legal da gente falar sobre. Essas lentes contemporâneas da Sigma, eu vi vários testes e parece que o autofoco ele já não é tão 100% quanto, por exemplo, uma lente nativa da própria Lumix. E lembrando que a Lumix ela está no Brasil e você tem parceiros e lojas que você pode adquirir tanto essa câmera quanto lentes. E um dos parceiros é a i9, que é parceira aqui do canal também, que tem nos emprestado equipamentos para a gente trazer review para vocês. Então, se você quiser entrar em contato com a i9 para fazer um orçamento da sua Lumix S9, vale super a pena, porque eles têm um valor lá especial para quem vem do canal. Entra lá no site, você vai ver que tem uns valores lá, você vai falar assim, pô, legal, esse valor não tá cabendo no meu bolso, mas entre em contato no WhatsApp com os caras. Tenho certeza que eles vão fazer um valor super especial para você que tá vindo do canal, beleza? Entra lá, tira sua dúvida, que você vai curtir. Então, câmeras Lumix você encontra na i9 e lentes também, tá? Então, bora lá, vai lá dar uma passadinha que eu tenho certeza que você vai curtir. Voltando a falar do corpo, você tem também um outro dial que você muda entre modo manual, vídeo, modo customizado, modo de slow e quick, modo também S, A, P, IA e assim por diante, que são modos automáticos, tá? Você consegue também mudar para modos automáticos. Não recomendo. Recomendo que se você for comprar uma câmera dessa que é tão poderosa, você grave ali no modo manual para você ter a experiência de configurar uma câmera do zero, tá? Acho que vale super a pena. Aqui em cima a gente tem um botão de liga e desliga também. A gente tem um botão aqui em cima de REC, que é um botão vermelhinho muito bonito. Nós temos também um botão, que esse aqui eu já configurei para outras coisas, que é um botão de exposição, que você consegue mudar a exposição por aqui. Eu coloquei para ser um botão de facilidade de REC ali, de codecs, tá? Então eu consigo ter os codecs de forma mais rápida nesse botão aqui. É só clicar e segurar e você consegue personalizar o botão. Nós temos também o botão de LUT, tá? 100% ali para Lumix. Clicou no botão de LUT, você tem a possibilidade de escolher entre... Temos o Sampling LUT 1, que já vem na câmera, o 2, o 3, e depois os LUTs que você baixou do aplicativo. Você consegue escolher, clicar e já começar a gravar com o próprio LUT aplicado. Nós temos o botão de AF On, que é o botão que você aperta para ela fazer o foco, né, de forma ali automática. Muito bom. Nós temos o botãozinho de Q, que serve para ser um quick menu, tá? Você consegue ter um menu extremamente rápido ali na palma da tua mão. Nós temos o botão de player ali, para visualização de vídeos e do material que você gravou. Nós temos um outro dial aqui, que ele é um dial, além de girável, ele é clicável, tá? Então você tem esse girável, que ele já vem automaticamente para você alterar entre o shutter, a velocidade do shutter, para você diminuir ou aumentar. Então você consegue alterar o ISO clicando na parte de cima do dial. O outro lado, do lado esquerdo, você clica para alterar entre os modos de autofoco. Do lado direito você clica para alterar entre o white balance, tá? Então você tem ali o white balance de forma rápida também. No botão de baixo você consegue clicar para mudar entre os modos de fotografia, modo bust, modo único,
fotografia de alta qualidade, que é uma foto de 96 megabytes, que ela tira em sobreposição de foto, então você tem uma foto grande, com alta qualidade, com alta resolução. Você tem o temporizador, time-lapse e animation, então você consegue fazer um stop motion ou um time-lapse diretamente dessa câmera aqui. Mais para baixo nós temos o botão de volta, né, que você clica para voltar do menu ali e tudo mais, ou para excluir algum item da sua galeria ali. E nós temos aqui também o botão de display, que você clica e você consegue ver informações diferentes da câmera ali de modo muito efetiva. Todos esses botões que eu falei para vocês, eles vêm com uma configuração pré-definida de fábrica, mas você clicando e segurando você consegue alterar, tá, sobre o que o botão ele faz. Então você consegue colocar outras funções nesses botões aqui. Falando de bateria, nós temos uma bateria convencional, que é a mesma bateria da S5 II e da S5 IIX, tá? Então ela dura muito mais na S9, porque a S9, como é um corpo compacto, e você, por exemplo, não tem o cooler, que ele fica ligado ali praticamente 100% ali das vezes, ela gasta menos bateria do que as demais câmeras. Me arrisco a dizer que você pode sair com essa câmera aqui para dar umas voltas e você vai usar uma bateria só e olhe lá. Ela tem um único slot de cartão, que fica na mesma entrada da bateria. O display dela é um display de 3 polegadas, tá? Então é um display bem bom. É o mesmo display da S5 II e S5 IIX. Touchscreen, então você consegue navegar pelo touch tranquilamente. E também nós temos aqui 775 pontos de foco, que é ponto de foco pra caramba, tá? Onde você clicar aqui na tela, você vai ter foco ali para rastrear, então é bem legal e eu curto bastante isso. Ah, uma coisa interessante também a gente falar é esse híbrido zoom que ela vem, que você consegue usar uma lente zoom. Eu não consigo usar aqui agora porque eu tô sem lente zoom, mas quando você clica, você consegue, além do zoom da lente, você tem um zoom digital. Como é um sensor que ele é 6K, você consegue ter esse zoom digital sem perder muita qualidade. Mesmo essa câmera, ela sendo pequena do jeito que ela é, o sensor é um sensor estabilizado. E quem conhece a Panasonic há muito tempo já, sabe, desde a GH5, que o sensor estabilizado da Panasonic Lumix é um dos melhores, se não o melhor do mercado. Eu me arrisco a dizer isso porque eu gravo muita coisa na mão, tá? Então essa câmera aqui eu fiz um mini documentário com ela, que foi com a câmera 100% na mão, e vocês vão ver esse mini documentário. No final do vídeo eu vou ter ali um backstage mostrando como eu fiz o mini documentário, quais as lentes que eu usei e tudo mais. E eu fiz 100% com a câmera na mão, com o estabilizador apenas do sensor ligado. Eu não tinha nem o estabilizador dela. Ela tem alguns modos de estabilização, que é o modo Standard, que ele estabiliza o sensor num todo, num quadrado num todo. Nós temos o modo High, que é um modo muito mais estabilizado, que foi uma atualização até recente da Panasonic em relação à estabilização, que é um modo que você consegue até caminhar com ela e você tem extremamente, cara, quase nada de trepidação, para falar a verdade, tá? E o outro modo é o modo Bust, que é um modo que você, ao colocar, você tem praticamente um tripé na tua mão ali. Você pode segurar a câmera, gravar com ela tranquilamente, que ela não vai se movimentar, tá? O sensor ele fica 100% travado, que é um modo que a gente chama de um modo tripé mesmo. Mas o diferencial mesmo dessa câmera é que ela tem um LUT, né? Um botão de LUT que você consegue clicar ali, fazer o download dos LUTs por aplicativo, que é o Lumix Lab, tá? Que é um laboratório ali de criação mesmo de LUT, de edição, tá? E daí você consegue pegar esses LUTs de criadores de conteúdo que disponibilizam ali para você, baixa diretamente na câmera pelo seu smartphone e você consegue fotografar com o LUT aplicado na câmera. E você consegue combinar LUTs, ou seja, você tem opções de colocar 2 LUTs combinados na câmera ali, para que quando você tira essa fotografia, você tenha um LUT personalizado, por exemplo. E o que é legal? O legal é que quando você tira a foto, por exemplo, com o LUT aplicado, você tem 2 arquivos. Você tem o arquivo JPEG, que é o arquivo que já sai com o LUT, e você tem o arquivo RAW ali preservado, ou seja, você ainda consegue editar o RAW depois se você quiser. Ah, não gostei muito do resultado do LUT, mas eu gostei muito da foto. Vai lá e edita tranquilamente, que você tem ainda o RAW dessa câmera aqui intacto.
Ah, uma das coisas que eu estava esquecendo de falar com vocês é sobre o aplicativo, como ele funciona com a S9. Vou mostrar para vocês rapidamente, porque depois eu vou fazer um vídeo exclusivo só falando do aplicativo, como um tutorial mesmo, tá? Entrando no aplicativo, mostrando tudo certinho, mas a conectividade é extremamente rápida e ele funciona tanto para você controlar a câmera, dando play ali e tudo mais, quanto para tirar fotos também, além de você conseguir operar a ISO, abertura de lente, é bem completinho e vale super você ter o aplicativo ali para você controlar a sua câmera. Então, para vocês entenderem, entro no Lumix Lab e aqui eu já tenho algumas coisas, né, que eu já fiz download, baixei e tudo mais. Já emparelhei a minha câmera com o meu aplicativo, então se eu clicar aqui eu já tenho transferir fotos, controle remoto, LUT transferência e Shutter Remote também para você fazer fotos. Então, quando eu clico aqui, automaticamente ele vai começar a conectar com a minha câmera, né? Conectou, tenho 100% de controle, então eu estou vendo a mesma imagem que a câmera enxerga agora. Aqui eu tenho o botão de REC, tenho o botão de abertura de lente, então consigo abrir e fechar o diafragma, assim como eu consigo alterar também no shutter, né? No caso eu estou usando o shutter angle, que é por graus, né? Então 180 graus. ISO, consigo alterar o ISO da câmera através do aplicativo. White balance também. E eu consigo aplicar LUTs, né? Então cliquei aqui no LUT, os LUTs que eu tenho baixado, eu já venho aqui e altero automaticamente pela câmera. Então isso é bem legal, bem bacana. Eu dei o REC, ó. A câmera automaticamente começou a gravar. E aqui eu já começo alterando os LUTs para vocês verem a diferença em tempo real mesmo. Lógico que ele não vai ficar 100% porque eu não tô gravando ali de verdade, né, não valendo. Então eu não configurei a câmera ao certo, mas você já consegue ver que dá para ir alterando o LUT em tempo real. Enquanto a câmera grava, pausei a gravação, automaticamente pausa a gravação na câmera, saio aqui do LUT e tá tudo certo, o aplicativo funcionando e rodando 100%. Eu vou fazer uma foto, só para vocês verem. Ó, essas fotos eu fiz com a S5 IIX, mas como eu passei o cartão para cá para fazer, eu já consigo ver as fotos, consigo clicar e automaticamente já fazer o download para o meu smartphone. Vamos aqui para a parte do LUT, né? Então se eu clico aqui em LUT, eu tenho os LUTs já baixados. E se eu volto, aqui eu posso colocar em download, aí ele tem que desconectar do Wi-Fi, para eu fazer o download pro aplicativo e do aplicativo eu passar diretamente para a câmera. Então agora eu estou desconectado da câmera, mas eu vou clicar aqui, por exemplo, e eu quero escolher esse LUT. Aí eu vou, clico no LUT que eu quero, e eu consigo ver o antes e depois do LUT, isso é bem legal. E aí, só clico em download, nesse caso eu já baixei, né? Então clique em download e depois você consegue mandar diretamente para a câmera. E aqui eu já consigo ver os LUTs baixados diretamente na câmera. Consigo colocar 38 LUTs, 39 na verdade, pelo aplicativo na câmera. Uma das coisas legais também dessa câmera é que você consegue aplicar também isso no vídeo. Então, eu quero um vídeo pronto ali, quero gravar rapidinho, mas eu quero um look ali que pareça já com os vídeos do meu canal, que pareçam já com os vídeos que eu posto no Instagram. Você tem a possibilidade de gravar os seus conteúdos com o LUT. E o legal é que eu pensei que eu nem ia usar esse LUT em real time, porque eu falei assim, não, eu gosto de tirar ali, né, as minhas fotografias no modo standard, outras eu gosto de gravar normal também, e postar ali, depois fazer a minha cor, do meu jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Mas eu gravei alguns conteúdos com o LUT aplicado e eu falei, nossa, fica realmente bonito. E através desse, nossa, fica realmente bonito, eu falei assim, vou fazer um documentário que eu vou gravar ele totalmente com o LUT aplicado para postar o resultado depois e para a gente ver como é que fica. E esse documentário foi bem legal, porque foi de uma amiga que é fotógrafa e ela olhou algumas fotos que eu tinha feito com LUT em real time ali, ela falou, meu, parece muitas fotos quando eu faço a edição e tal, fica muito bonito. Eu falei,
poxa, por que a gente não grava então um vídeo com você com o Lute Golden Hour, tá? Você tem lá esse Lute disponível no aplicativo. Por que a gente não grava então o seu conteúdo com esse aplicativo aqui? Com esse aplicativo não, mas com o Lute Golden Hour, pra gente chegar semelhante às suas fotos e entregar algo que seja basicamente na sua estética. Ela adorou a ideia e a gente foi lá captar. Então eu vou te mostrar agora um pouquinho do backstage dessa captação, que eu acho que é bem legal e bem interessante para você ver como que funcionou ali, ver que eu trabalhei com ela 100% na mão, tá? E olha, um ponto de diferencial é que eu trabalhei com todo o modo de estabilização desligada, menos o modo do sensor, ou seja, o sensor estava estabilizado, mas não com os modos de estabilização eletrônica da câmera. E ficou bem incrível o resultado. Hoje nós estamos aqui numa casa em Interlagos, é uma casa voltada para estúdio de fotografia, e eu vou fazer um documentário da Bia com a S9, totalmente 100% com o Lute aplicado. A gente escolheu um Lute mais ou menos terroso, um golden hour ali, para chegar mais próximo do que ela geralmente entrega nas fotos. Então vai ser queimado 100% com o Lute aplicado já. Eu vou gravar em 4K 60, aquele CK, né, que é um 4K de cinema mesmo. E vai ser todo com a S9. Estou usando 2 filtros aqui para ajudar na captura. Um deles é o Black Pro Mist e ele vai trazer uma suavidade para nossa imagem, mais puxado para o cinema mesmo. Então as nossas câmeras hoje elas são câmeras que elas têm uma nitidez muito grande, então para dar uma quebra na nitidez, o Pro Mist serve para isso. Ah, legal! A gente vai gravar com lentes fixas, né? Então tem uma 85mm aqui na câmera, uma 50 e uma 18mm. Então eu vou ficar intercalando com lentes fixas mesmo, porque eu quero trazer essa estética do 1.8, um cenário um pouquinho mais desfocado, que isso vai trazer... Ah, eu gosto. Na verdade vai trazer nada, mas eu gosto e essa estética é bem legal, né? Aquele buquê um pouquinho mais aberto e a gente vê as coisas um pouquinho mais desfocadas. Eu acho bem bonito, a gente tem uma riqueza de detalhes com essas lentes. Sim, é sempre que dá pra ele. Aqui do cenário vocês vão usar, né? Eu quero você entrando, Ah, tá. primeiramente. Tipo, o primeiro quadro você vai entrar pela porta, isso é um quadro aberto, e daí você vai passar e chegar até a porta. Tá. Você tem uma chave só pra gente simular? Bom, galera, eu tô testando aqui já alguns enquadramentos enquanto a Bia ela vai preparando o espaço. E, meu, ficou muito bonito o Lute nessa câmera aqui. Deixa eu pegar o nome do Lute que eu tô usando aqui. O S Golden Hour. Boa! Gente, que massa! Fica mais ou menos próximo às fotos que você geralmente tira. Tinha um outro aqui que eu ia usar, mas eu acho que ele fica muito... Seria esse aqui, mas eu acho que ele fica muito lúdico. Mas, eu acho que ele lá tá... Nossa. A minha ideia era só você vir e colocar mesmo a estrela. Volta. Pegar esse presente aqui, ó, tirar e você vai colocar ele de volta no lugar. O presente de cima, esse aqui, ó. Pode tirar já. Boa. Muito bem. Depois a gente vai voltar pra tirar mais fotos do piano. Vai. Assim, eu vou falar. Baixa pra você. Quanto pode atender?
famílias há 12 anos. Fotos de família. E eu falei sim, foi a primeira vez. Oi? E agora? Você vem? Então eu vou ficar aqui com tudo. E faz parte do review da Lumix S9. Então, é uma câmera incrível, muito potente, pequenininha e vai entregar muito resultado pra gente. Eu sou a Beatriz Ferro, sou fotógrafa de família há 12 anos. Eu comecei a fotografar quando o meu marido fazia shows e eu falei, quero fotografar ele nas apresentações. E aí eu comecei a fazer isso, as apresentações com ele. E aí em 2012 eu recebi uma mensagem de uma cliente perguntando se eu fazia fotos de família. E eu falei que sim, e aí topei fazer e fiz com ela e entrei nesse universo, assim, materno-infantil. Mas é gostosinho de tirar foto nessa fase, Eu amo essa fase. Foi uma transição, né? Eu amava fazer as fotos de palco, de show, mas é outra proposta. E assim que eu comecei a fazer as fotos de família, amei o universo, amei a conexão com as crianças, com as famílias, entender o que é importante para elas. E ali eu descobri que era isso que eu queria fazer mais pra frente, continuar fazendo. O ensaio natalino representa conexão, essa união mesmo. Porque a gente se conecta mesmo com o que é importante para a família. Então é um momento onde a gente está muito atenta, pede atenção, para entender o que vale ali, o que é importante para a família, qual que é o registro principal que é importante. Então a fotografia de família já é conexão pura. E o ensaio de Natal, o especial de Natal, ele é realmente especial por isso, porque tem muita conexão. Uma cosquinha aí? Vou fazer. Eu uso como artimanha mesmo essa liberdade, é espontâneo. Deixa a criança ser a criança, deixa a família, sabe, não fugir muito do que eles já fazem no dia a dia. Então eu deixo muito livre, é muito livre. Tem essa conversa inicial, eu entendo o que é importante para eles e eu deixo livre mesmo. Porque é isso que a gente capta aqui, né? O essencial, é aquilo que está ali sendo mostrado, é a cena, não uma foto posada. A maioria das fotos são bem livres mesmo, espontâneas. O meu maior objetivo é continuar registrando essas memórias incríveis, porque eu sei o quanto foi importante para mim na minha infância, olhar essas fotos hoje, ver o quanto eu fui uma criança amada. Então é esse o meu desejo com a fotografia, passar isso para elas, quando elas crescerem, se tornarem adultas, olharem as fotos e enxergarem isso, tudo isso que foi criado na infância. Então o meu objetivo é esse. Vem aqui, deixa eu ver se ela é de verdade. O que você acha? Fecha os olhos para fazer um pedido bem grande. Fecha os olhos. Assopra. E bate palma. Você bateu e ela super acendeu de novo. Quero deixar essa mensagem, assim, fotografem, registrem, porque a única coisa que vai ficar depois é a foto e é uma máquina do tempo mesmo que te faz retornar para tudo isso, te faz sentir o quanto existe amor, carinho, união. Então, fotografem. Dá uma mordida bem gostosa. Assim? Vocês viram como ficou muito bonito com o LUT já aplicado? Eu não fiz nenhuma correção de cor, foi do jeito que veio da câmera, eu só editei, fiz os cortes, coloquei trilha e olha, soltei e ficou muito bonito mesmo. Eu gostei demais com no caso com o LUT aplicado ali, o Golden Hour,
cara, ficou uma estética muito legal, parece que tá num sonho mesmo, por causa também do efeito do filtro Pro Mist, e eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. Deixe no comentário aqui se você gostou desse mini documentário e se você quer ver outros conteúdos como esse aqui também. E pensando na conectividade da câmera com o seu smartphone e na questão de postagem rápida, de criação de conteúdo rápida, a Lumix lançou nessa câmera aqui um codec que se chama MP4 Lite. O que é esse MP4 Lite? É um MP4, é um arquivo menor, um arquivo de qualidade muito boa, mas um arquivo menos pesado do que os demais arquivos que a gente costuma a gravar. Por exemplo, Movie. Movie é pesado, a gente grava ali Movie em 150 Mbps por segundo. É bastante coisa. Aí você tem um MP4 Lite que é 50 Mbps por segundo e que você consegue transferir ele diretamente para a sua câmera e já postar nas suas redes sociais. Você pode fazer o corte ali diretamente no aplicativo. Vamos supor que você começou a gravar, daí você tem uns 2 segundos que você não vai usar para nada, mas você quer postar aquele arquivo, aquele vídeo no seu history, por exemplo, com alta qualidade. Você consegue simplesmente ir lá, editar, cortar o tempo certinho e exportar para postar no seu history, no seu Instagram. Então é muito legal. Vamos supor que você quer gravar uma entrevista ali, já quer postar em tempo real, né? Geralmente as coisas estão muito rápidas. Por exemplo, eu gravo muito feira e às vezes a gente tem que gravar um depoimento ali de um cliente e a gente já quer postar aquele depoimento no próprio history. Você pode fazer isso com essa câmera aqui em alta qualidade, não precisa usar um iPhone, um celular e assim por diante. Você pode fazer isso pela própria câmera. Isso é uma vantagem incrível, além de trazer uma qualidade full frame para os seus conteúdos. Pensa comigo, o sensor de um celular ele é bem pequeno, né? Talvez 1/10 do que é o sensor full frame, ele é muito menor. Então você tem um sensor full frame com desfoque mais bonito, com uma lente intercambiável, colocou uma 50mm aqui, filho, você faz coisa maravilhosa, vídeos incríveis e as pessoas vão falar assim: meu, que celular que você está usando? Na verdade, você não está usando um celular, você está usando uma câmera extremamente potente, leve, e com esse MP4 Lite facilita muito a vida. Falando ainda sobre o diferencial dessa câmera aqui, é que ela tem o Open Gate. O que é o Open Gate? Vamos lá. Eu estou gravando agora com a S5 II X em Open Gate, porque depois eu vou fazer um corte para as redes sociais, então acho interessante ter essa gravação em Open Gate. Eu estou gravando com o sensor completo, então nós temos um sensor da câmera com aspecto quadrado. O que é esse aspecto quadrado? Ela é maior do que o formato de vídeo 16:9. Então quando você grava ali em 4K, por exemplo, 60 ou 4K 24, você tem um corte no sensor, porque ele não usa o sensor completo. Então quando você coloca o Open Gate, você tem uma abertura maior, tanto nas partes de cima da sua gravação ali, quanto da parte de baixo também. É maior que o Full HD, é um formato quadrado, e você tem a facilidade depois de pegar esse material e cortar, por exemplo, em 9:16 ou 16:9. Então você tem essa possibilidade porque você tem uma gravação maior, né? Uma resolução maior de gravação para você fazer esses cortes posteriormente. Então é assim que funciona o 6K em Open Gate. Então, se você tem essa dúvida ainda, o que é o Open Gate? O Open Gate é um formato do sensor completo, quadrado, maior do que o 16:9, que facilita com que você faça cortes depois, posteriormente, no modo vertical e no modo horizontal. Então, você tem a facilidade de gerar conteúdo com essa câmera aqui e outras câmeras da Lumix por causa do Open Gate. E aí surge uma dúvida também. Victor, dá para gerar o meu preset lá no Lightroom e exportar e colocar nessa câmera aqui? O que você acha? Dá ou não dá? Dá para você gerar lá o seu preset, você vai ter que exportar ele, tem um site que você consegue exportar, então você exporta o preset ali, joga num site, depois eu vou trazer um tutorial para vocês sobre como fazer o seu preset de cor e colocar na S9, tá? Através do aplicativo, através da própria câmera ali, usando também o seu cartão SD, que dá para fazer também diretamente na câmera, sem precisar do aplicativo. Mas sim, dá para você gerar esse preset no Lightroom e depois converter para colocar na sua câmera. Em questão de conectividade, agora a gente precisa falar sério sobre essa câmera, tá? Nós temos aqui do lado esquerdo uma entrada para microfone. Uma boa entrada, legal, P2, padrão, mas nós não temos saída
de áudio. Então nós não temos uma entrada aqui para fone de ouvido. Então você fica meio que no escuro quando você está gravando o áudio com essa câmera aqui. Você pode fazer uma adaptação colocando um adaptador tipo C, que essa câmera ela tem uma entrada tipo C, que você consegue ali colocar um adaptador e um fone de ouvido para monitorar a sua câmera. Eu não recomendo, recomendo que você talvez use ali um microfone que já tenha uma saída P2 para você usar nesse microfone, né, no receptor ali do áudio, e você conseguir monitorar com maior facilidade, tá? Esse tipo C ele serve para carregar a câmera também, né, a bateria no caso. E uma outra questão também, que esse tipo C, ele é o mesmo tipo C que você liga no Atomos Shinobi 2, que é um vídeo que eu acabei de fazer para o canal, aqui um review, que a i9 disponibilizou para a gente fazer o review aqui no canal. Então você consegue colocar no Atomos Shinobi esse tipo C para controlar 100% a câmera pelo monitor. Uma outra questão que nós temos aqui é uma entrada HDMI Mini. Isso me desagrada um pouco, porque eu odeio a entrada HDMI Mini. É uma entrada que sai com facilidade, para quebrar é muito mais fácil, então a gente tem um probleminha em relação ao HDMI Mini. Então, falando agora de pontos que eu considero negativos sobre essa câmera, já que a gente entrou na parte do corpo dela, nós temos alguns pontos. Um dos pontos é essa saída de fone que não tem, então nós não temos saída de fone, isso pode ser crucial para você comprar essa câmera ou não. Nós temos também uma outra coisa que aí é um ponto que pega bastante, que talvez seja uma decisão mesmo para você não comprar essa câmera, que é a questão da sapata ser uma sapata fria, ou seja, ela é só uma sapata ali para você colocar dispositivos, ela não serve para mais nada, ela não tem conectividade com a câmera. Isso resulta em que, Victor? Isso resulta em você não conseguir usar flash externo nessa câmera aqui. Então, quando você for fazer fotografias, você vai ter que usar ou um LED, né, com luz contínua ali, ou então tirar com a luz do dia, com a luz natural ali, para você ter fotos boas. Mas você não consegue colocar um flash nessa câmera. Um outro ponto negativo sobre ela é que o shutter ele é 100% eletrônico. O que isso quer dizer? Se você tem um shutter 100% eletrônico, você tem um problema que essa câmera aqui acaba causando, que é o rastro de luz que as fotos geralmente ficam quando você tira com luzes artificiais fluorescentes, por exemplo. O que é o flicker, só para você entender? A luz ela tem uma velocidade, né? Então ela é liberada pela lâmpada, então ela tem uma velocidade até chegar no objeto que a gente quer. Dentro dessa velocidade, ela tem rastros que ela deixa de falha de luz, que a olho nu a gente não consegue enxergar. Mas com as câmeras a gente fotografa, e se você tiver o shutter talvez muito alto, você consegue captar aquelas faixas pretas de luz, igual está no exemplo aí da foto. Então você tem essas faixas pretas de luz, que é chamado flicker, né? E, por exemplo, você já deve ter visto uma filmagem que você vai gravar um telão de LED e o telão de LED ele não está configurado para ter um anti-flicker ali, e aí você vai gravar e a sua filmagem fica com uns rastros no telão, e aí você não sabe o porquê que é que você tem que diminuir ali a velocidade do shutter para conseguir captar, né, a sua imagem sem esse rastro de luz que acaba sendo causado, né, pelo tipo de iluminação do local em si. Com a S9 eu tive alguns problemas em relação a isso, tá? Mesmo abaixando o shutter, eu consegui captar esses fachos de luz quando estávamos falando de lâmpadas fluorescentes, tá? Ela capta o rastro da lâmpada e não é legal, fica feio, e você não perde a foto, porque em alguns lugares fica bem imperceptível, só quem tirou a foto, eu geralmente tiro umas 4, 5 fotos direto ali, eu coloco no modo bust e tiro. Então eu consigo passar a foto e ver que tem esse rastro. Isso me incomoda, tá? Fica inusável a foto? Não, você consegue usar a foto ainda, mas tem esse problema, tá? Não é um problema que está 100% solucionado nessa câmera, e ela não tem um menu que você consiga
clicar para ter o anti-flicker ali. Isso é um problema. Então, de todos os problemas que essa câmera ela tem, né, além de não ter uma entrada para um flash ali, que daí você já não consegue usar ela como fotografia profissional, tá? Só se você for fotografar mesmo com luz contínua, por exemplo, eu estou usando um LED para me iluminar aqui. Com esse LED eu consigo tirar foto tranquilamente, que não tem problema nenhum. Mas se você for um fotógrafo que quer fazer fotos e de forma profissional, eu não recomendo para você essa câmera, tá? Agora, viewfinder também não tem, e o viewfinder é uma coisa que, para quem faz foto no sol e tudo mais, é legal para pôr no olho ali e você conseguir enxergar com maior facilidade. Eu não uso viewfinder. E por que eu não uso viewfinder? Porque eu uso óculos, então toda vez eu coloco no óculos e o óculos suja, isso me irrita profundamente, então eu acabo não usando. Pensando em tudo isso, essa câmera é uma matadora de Sony ZV-10? E aí, você tem uma conclusão sobre isso? Já deixa aqui nos comentários, eu vou falar a minha conclusão sobre, mas deixa aqui nos comentários se você tem uma conclusão sobre isso. Depois de ver esse review, de ver tudo que eu mostrei dessa câmera, o poder dela, o que ela faz, me fala aqui nos comentários se você acha que ela é uma matadora de Sony ZV-10. Na minha opinião, sim e não. A Sony ZV-10 é uma câmera que ela tem um público muito específico. Por mais que muitas pessoas usem ela para gravações profissionais, e eu não considero ela como uma câmera profissional, claro, para um iniciante que realmente não tem grana para investir numa câmera, eu super entendo ele comprar uma Sony ZV-10 para gerar conteúdo, para começar ali a fazer os seus trabalhos, e eu apoio até a compra dessa câmera, porque é uma câmera que muita gente usa, tem mercado e assim por diante, mas ela não é uma câmera profissional. A S9, por mais que ela não tenha uma pegada tão bacana, que você tem que colocar um cage nela, ou que você não tenha uma sapata de flash, entre outras coisas, ela tem codecs poderosíssimos, né? A gente está falando dos mesmos codecs que a S5 II tem. Então você consegue extrair uma qualidade incrível. Além, nem falei aqui sobre isso, mas ela tem um modo anamórfico na câmera. Que câmera desse porte aqui tem um modo anamórfico? Existem câmeras muito mais caras que ela que não tem. Então você tem um modo anamórfico, você consegue colocar lentes anamórficas e gravar diretamente com ela já com o resultado pronto, sem ficar esticando a imagem na edição depois. Você tem uma câmera que já grava em modo anamórfico, isso é incrível! Você tem modos de slow motion, quick, que são extremamente profissionais também, que você consegue usar nessa câmera aqui. Outra questão, stop motion direto nela, time-lapse direto nela. Ela é uma câmera poderosíssima. Nos testes, eu gravando com ela o dia inteiro, ela não superaqueceu. Quer dizer que ela não superaquece? Não, ela superaquece. Tem testes já comprovados que ela superaquece. Mas se você for gravar mini conteúdos, fazer vídeos curtos, que você vai dar ali o rec de 5, 10 segundos, 20 segundos, até 1 minuto de rec com essa câmera gravando em 4K60, cara, dificilmente você vai ter um superaquecimento nessa câmera aqui. Ela é uma câmera poderosa. Em questão de fotos, ela tem uma resolução muito boa, ela é uma câmera full frame e ela entrega fotos incríveis, tá? É impecável, o JPEG dela é impecável, o RAW dela é impecável. Então, sim, ela é uma câmera que você consegue usar de forma profissional para os seus trabalhos. Então, para quem é essa câmera? Eu seleciono algumas pessoas que eu acho que gostariam de ter uma câmera como essa. Usuários de Lumix que gostariam de ter uma câmera B, tá? Você vai ter uma câmera B de extremamente de qualidade para fazer ali um B-roll, um detalhe ou algo do tipo. Se você quer usar para gerar os seus próprios conteúdos, essa câmera aqui ela vai te atender super bem. Um outro público que eu considero que compraria essa câmera são fotógrafos entusiastas, que querem fazer foto ali do dia a dia, que querem registrar momentos importantes em família e assim por diante, ou até você que é um fotógrafo profissional e vai usar ali luz contínua de LED, você consegue usar essa câmera de forma profissional com certeza, tá? Um outro público que eu acho que é essa câmera aqui são para criadores de conteúdo que buscam uma qualidade muito boa de vídeo e uma postagem rápida. A forma de você ter o LUT aplicado, a forma de você ter o MP4 Lite, que é um MP4 que você consegue subir diretamente para o aplicativo e já postar
nas suas redes sociais, isso facilita muito a vida. Então, se você é um criador de conteúdo e quer gerar conteúdo de forma mais rápida, essa câmera aqui, ela é para você. Então eu acredito que depois desse review completo da Lumix S9, você já tenha tirado as suas conclusões se essa câmera é ou não é para você. Beleza? Eu tentei ser o mais claro possível aqui, o mais honesto, tá? E eu quero ser bem claro para vocês que por mais que eu seja um criador da Lumix e fale sobre a Panasonic Brasil, eles não me restringem de nada sobre os equipamentos. Eu não tenho obrigação de falar bem e nem obrigação de falar mal, tá? Então sempre a minha opinião sincera aqui no meu canal, então você pode ficar tranquilo e despreocupado em relação a isso. Eu sempre vou ser o mais sincero possível. Aliás, eu trabalho com essas câmeras e eu sei muito bem dos defeitos e qualidades que elas têm. Então, cara, vale super a pena você ter uma S9, vale, é uma câmera incrível, tanto que hoje é a minha câmera pessoal, tá? Eu uso para uso pessoal. Eu vou sair para um parque, eu não vejo o motivo de eu levar a minha S5 IIX ou minha S5 II. Eu vou levar a minha S9 com as lentes, né? E eu uso as lentes fixas da Panasonic, minha 85mm, a minha 18 e a minha 50, que são lentes leves. Então eu tenho um kit leve na minha mão, com menos de 1 kg, fotografando tranquilamente, não me cansa, pareço um turista e eu fico muito feliz com o resultado que eu tiro com essa câmera. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer tanto a Panasonic Brasil por sempre me disponibilizar equipamentos, quanto a i9, que é o nosso parceiro aqui do canal e tem disponibilizado materiais para a gente gerar conteúdo para vocês. Então, se você quiser trazer alguma coisa da gringa, eles trazem também, eles importam. Então, vale super a pena você trocar essa ideia com os caras lá, beleza? Então, eu quero agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Cara, ajuda demais o canal a crescer. Recomende para os seus amigos também que querem saber mais sobre essa câmera, que querem adquirir uma Lumix ou algo do tipo. Aliás, aqui é o canal oficial para você ter as melhores informações sobre a Lumix. Eu sou um usuário há quase 10 anos de Lumix, então eu tenho muita experiência sobre e eu posso tirar as suas dúvidas também lá no Instagram. Vai lá, vai trocar ideia comigo, eu sou super aberto e acessível, tá? Então você pode ir lá, me chamar no Instagram, a gente vai bater um papo, vamos trocar ideia. Você tem informações que você consegue tirar ali comigo ou com outros usuários de Lumix através da nossa comunidade também, beleza? Então entre em contato comigo e eu vou te colocar na comunidade se você quiser e a gente vai trocando ideia e vai sabendo sobre as novidades da Panasonic aqui no canal. Então um abraço e até o próximo vídeo.